E aí pessoal, tudo bom? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês para mostrar como a gente vai determinar o zero de uma função quadrática, os zeros da função, certo? Toda vez que a questão falar determine os zeros de uma função, ou quando a questão falar determine as raízes de uma função, o significado é o mesmo, viu? Então não se preocupe. Tanto faz dizer zero de uma função ou raízes de uma função. No caso aqui, a função que a gente está falando é a função quadrática, certo? Então é muito importante você entender como se comporta uma função quadrática. Ela é diferente da afim, certo? Bem, a diferença entre elas, né, a função do primeiro grau e a função do segundo grau, é esse expoente aqui. Então, na prática, a gente identifica pelo valor do expoente. Se for 2, é uma função quadrática, ou seja, do segundo grau, certo? Então, o que é esse zero da função do segundo grau? O que é esse zero de uma função? O mais importante agora é você conhecer o comportamento dessa função. Para conhecer a maneira de como ela se comporta, né, a gente está falando de gráfico. Né? Eu não vou também, nesse vídeo, falar sobre como se constrói o gráfico, essas coisas. Esse aí vai ficar para outro vídeo, esse tema vai ficar para outro vídeo, certo? Os meus primeiros vídeos de cada tema são um pouco demorados. Questão de 1 minuto, 2, 3 entre os vídeos, né? Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência que eu vou explicar um pouquinho mais e eu sempre uso o vídeo 1. Eu já preparei aqui para vocês um gráfico da função quadrática, certo? Eu queria que vocês observassem o seguinte. A função quadrática, o gráfico é uma parábola. Opa, deixa eu ajeitar isso aqui. E eu fiz a parábola errada. Opa, desculpe o erro. Isso aqui é para ser o y e esse é para ser o x. Pronto. Pronto, consertado aqui sem problema nenhum. Então pronto, ó. Eu tenho o eixo x. Eu também não vou falar abscissa, né? Esses negócios aí. Desculpem aí meus colegas de profissão, mas não vem ao caso agora não. Agora eu quero mostrar a prática. Falar bonito, depois a gente fala. Ó, nós temos o eixo x e o eixo y. O gráfico da função quadrática, ele pode ser assim, certo? Ele pode se comportar dessa maneira. Por que eu falo pode? Porque ele tem outros comportamentos também. Ele poderia estar de cabeça para baixo, ele poderia não tocar em 2 pontos, que esse é o ponto principal. Quando a gente fala de zero da função, o que é que a gente está falando? A gente está falando, na verdade, quando o gráfico, quando a parábola toca no eixo x, então o exato momento que a parábola encosta no eixo x, isso é um zero da função. Ou seja, é quando o y ele passa a ser zero. Quando o y tem valor zero, a parábola toca no eixo x. É justamente isso que a gente fala, zero da função, certo? Como você pode estar vendo, a parábola tocou no eixo x aqui, ela decresce e ela sobe e toca aqui novamente, certo? Então isso é um comportamento da parábola. Ela tocou no eixo x 2 vezes. Ela poderia tocar no eixo x apenas uma vez, se o gráfico fosse assim, ó. Vou ter que fazer um desenho feio. Se o gráfico fosse assim, ó. Poderia ser para baixo. Depois a gente vê isso aqui mais aprofundado. Eu estou só falando superficialmente, só para você entender o que é zero da função. Zero da função é justamente quando o gráfico, ou seja, a parábola, toca no eixo x. Sempre que ela toca no eixo x, o y ele assume o valor zero. Isso é o zero da função, é isso que a gente quer saber. A gente quer saber qual é o momento que o nosso gráfico, aquela nossa parábola, vai encostar no eixo x.
quando a gente fala determine o zero da função, é isso que a gente está falando, certo? Sem falar de teoria complicada, sem falar nada, sem demonstrar teorema, de forma bem simples. Vou tirar aqui o gráfico. E é isso que a gente vai calcular agora. Ou seja, determine os zeros ou raízes das funções. De novo, quando ele fala determine o zero da função, você tem que lembrar justamente, voltando aqui, quando a nossa parábola encosta no eixo x. Então, quando a gente determina o zero, é esse momento que a gente está procurando, certo? E como é que faz, professor? Bem, eu acho bem simples e a maneira que eu vou mostrar aqui para vocês, eu espero que vocês consigam acompanhar e achem simples também, né? Se você ainda não for inscrito no canal, eu peço que se inscreva, convide os amigos, dê like se gostar do vídeo, se não gostar, dê dislike, não tem problema nenhum. O que acontece? Eu coloquei essa observaçãozinha, que é o que vocês encontram nos livros. Chama-se raiz ou zero da função polinomial do segundo grau, fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero e os números reais x tal que fx igual a zero. Um monte de blá 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 aqui que o livro bota. De novo, desculpem meus colegas de trabalho, mas é porque às vezes não dá para entender isso daqui. Às vezes o aluno ele não possui ainda a linguagem de traduzir isso daqui. Então, o que é que isso significa? Isso significa o que eu falei para vocês. Zero da função é quando a parábola encosta no eixo x. Pronto, significou isso daí. E o a não pode ser zero. Por que o a não pode ser zero, professor? Porque se o a for zero, ele anula esse x ao quadrado, ou seja, não é mais uma função do segundo grau. Entende? É por isso que o a é diferente de zero. Então é muita explicação, vamos logo para a parte prática. Porque senão vocês pulam o vídeo aí e ficam com raiva de mim. Esse vídeo eu vou abordar esse exemplo aqui. Essa questão aqui, ó. Vou escrever ela novamente. Fx igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Toda vez que você vê uma função, se você estiver querendo resolver uma função, a primeira coisa que você vai fazer é a seguinte. A primeira coisa que você vai fazer é identificar os coeficientes. O que é coeficiente, professor? O senhor falou que não ia falar nada difícil, não sei o quê. Bem, pessoal, identificar os valores de A, B e C. Simples assim, você tem que saber quem é A, quem é B, quem é C. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Ó. A função, está aqui ela aqui, ó. Eu botei a observação, vou fazer ela maior. A função, né? Ela se comporta da seguinte maneira. Ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Olha aqui que bacana. O A, ele está coladinho com x ao quadrado. Vamos olhar para cá, quem é que está coladinho com x ao quadrado? É esse aqui? Não, esse aqui está coladinho com o x, ou seja, ele é o b. Ah, professor, então o b é o 4? Não, o b é o menos 4. Olha para esse sinal aqui. Se originalmente o sinal é mais, e eu estou vendo menos aqui, significa que esse menos é do número 4, ou seja, b é menos 4. E quem é o c, professor? C é menos 5. C vai ser sempre a pessoa ou o número que está sozinho, menos 5. E o A é o que acompanha o x ao quadrado. Ó, o A é quem acompanha o x ao quadrado. Como você não está vendo ninguém aqui, é porque tem o número 1. Veja, professor, se eu não estou vendo ninguém é o zero, né? Não, não. O A não pode ser zero, é diferente de zero. Se eu tivesse um zero aqui, eu ia anular esse x ao quadrado. Lembre, 0 vezes x ao quadrado é zero. Não pode ser 0A, porque senão eu ia anular isso daqui. Certo? Então, professor, depois que eu descubro o que é que eu faço? Bem, você vai ter que descobrir os valores do delta, ou seja, o valor do delta. Eu não vou falar a palavra discriminante, essas coisas assim, isso aí fica para uma próxima aula, certo? Mas eu vou falar o seguinte, você tem que observar uma coisa interessante. O delta,
ele pode ser positivo. Se o delta for positivo, nós vamos ter que calcular um x' e um x duas linhas. O delta pode ser igual a zero. Se for igual a zero, nós vamos ter apenas uma raiz. Isso significa que x' vai ser igual a x duas linhas. E o delta pode ser menor que zero, ou seja, negativo. Se ele for negativo, não tem x' e x duas linhas. Não tem raiz. Para de calcular. Toda vez que o zero, quer dizer que o delta for negativo, para de calcular. Se o delta for zero, continua, mas negativo para. Pode comemorar que não tem raiz, certo? Mas vamos lá. Você vai ter que seguir essa receitinha aqui, essa fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse vídeo já está ficando longo, então eu não vou demonstrar fórmulas para vocês. Não vou demonstrar nada, eu vou aplicar direto. Posteriormente a gente faz um vídeo demonstrando fórmula, alguma coisa do tipo. Então, nesse momento, aprendam isso daqui. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. É tipo uma receitinha de bolo que você vai sempre seguir. Aprenda ela que você vai usar para o resto da vida. É aquele negócio que meus alunos perguntam, professor, vai ter a fórmula de Bhaskara? Não sei o quê. Aí é o momento que a gente aplica a fórmula de Bhaskara, né? E eu também não vou falar que a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara, isso aí é um conteúdo para a história da matemática. Então, vamos lá aplicar a fórmula do rapaz. Parece difícil no primeiro momento, mas não é. Veja aqui, ó. Eu sei o valor do B, eu sei o valor do A e sei o valor do C. É só substituir, pessoal. Aqui, ó. O delta é igual a B ao quadrado. Quem é o B? B é menos 4. Como o B é negativo, você tem que colocar um parêntese. Sempre que o número for negativo, coloque parêntese. Menos 4, ó, esse menos 4 é o da forma, vezes A. Quem é o A? O A é 1. Vezes C. Quem é o C? C é menos 5. Como é negativo, bota parêntese. E agora a gente vai calcular. Ó. Delta é igual. Já ia falando x, ó, já ia me aproximando. X é o próximo passo, né? Agora não. Menos 4 ao quadrado é 16. Por que 16, professor? Porque menos vezes menos, ele fica positivo. Ou seja, menos 4 vezes menos 4 dá 16. É a mesma coisa que acontece aqui. Ó. Quando nós formos multiplicar tudo isso, multiplique isso daqui. Ó. Menos vezes menos dá mais. E agora nós vamos multiplicar isso daqui. Ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1 é 4. Pega esse resultado e multiplica por esse número. 4 vezes 5, 20. Aí você coloca 20. Delta é igual a 16 mais 20, 36. Vixe, que legal. Tá ficando bem facinha a questão, ó. B ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Olha aí que legal. O que é que a gente tem que ver agora? O delta é positivo ou negativo? Positivo. Se ele é positivo, vai ter x' e duas linhas. Certo? Então eu já sei que eu vou ter que calcular um x' e um x duas linhas. Vamos lá aplicar a próxima formulazinha? Essa formulazinha aqui você tem que ter um pouquinho de cuidado com ela. Deixa eu só organizar aqui. Qual é a fórmula que nós vamos usar agora? Essa daqui, ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Eu não vou demonstrar para vocês fórmulas, mas eu vou falar no próximo vídeo sobre esse mais ou menos raiz de delta. No próximo eu falo porque nesse já está ficando um pouco longo. O que é que a gente faz agora? Agora nós vamos substituir. Ó, esse menos eu vou colocar aqui. Depois a gente muda. Aí eu vou substituir o B.
No lugar do B, eu vou colocar o valor dele, ó, menos 4. Repito esse mais ou menos, raiz de delta. Quem é delta? 36. Dividido por 2 vezes A. O A é 1. Professor, eu precisava fazer tudo isso que o senhor fez? Bem, você poderia fazer direto, ó. Se você quisesse, você poderia fazer assim. Tá vendo esse menos? O que é que significa um menos numa fórmula? Significa que ele vai trocar o sinal do número. Se for negativo, fica positivo. Você pode até economizar tempo pensando dessa maneira. Por que, professor, que faz isso? Porque, ó, menos e menos é mais. Vai ficar positivo. Ou seja, eu não precisava nem fazer esse passo, bastava olhar isso daqui. Esse sinal indica que você vai trocar o sinal do B. Se for negativo, fica positivo. E se for positivo, fica negativo. Olha ele aqui, ó. Ele é negativo, então eu já colocaria ele positivo direto. Próximo vídeo eu falo isso de novo com vocês. Mais ou menos, repete. E raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Agora vamos para o denominador. 2 vezes 1, 2. Pronto, para aí. Agora nós vamos fazer 2 cálculos. Nós vamos fazer a primeira vez usando o sinal de mais, que eu vou chamar de x'. Fica 4 mais 6 dividido por 2. Vamos continuar esse cálculo. 4 mais 6, 10. Dividido por 2, 5. Eu descobri que a minha primeira raiz, ou seja, o meu primeiro resultado é 5. Agora eu vou ter que calcular com menos, viu? A gente chama de x'. Professor, sempre o x', o x', o x' sempre vai ser o mais, o x' sempre vai ser o menos? Não, isso aí quem define é vocês. Eu sigo essa ordem. Vai ter professor que segue ordem diferente, vai ter aluno que segue ordem diferente, isso aí é com vocês, certo? Vamos lá para o x'. 4 menos 6 dividido por 2. 4 menos 6 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Acabei de descobrir os meus zeros da função. Ou seja, é 5 e menos 1. Ou seja, os zeros dessa função aqui é 5 e menos 1. Ou seja, isso significa que lá no ponto 5 e no ponto menos 1, se eu fosse pegar o gráfico aqui, ó, se eu fosse por escala, né, se o gráfico tivesse bonitinho, é porque esse gráfico aqui não é dessa função. Se eu tivesse o gráfico dessa função, significaria que ele ia encostar no menos 1 e no 5. Certo? Zero da função é isso. É quando que o gráfico encosta no eixo x. Essa função aqui, o gráfico vai encostar no eixo x no 5 e no menos 1. Certo? Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, mas no próximo vídeo eu vou deixar ele um pouquinho mais curto. É porque nesse vídeo eu tinha que falar algumas coisas importantes. No próximo vídeo a gente calcula direto. Certo? Obrigado por vocês terem acompanhado. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Convida os amigos aí para darem uma assistida no vídeo. E se tiver dúvida, pode colocar aí no campo de mensagem. Assim que eu olhar, eu respondo. Certo? Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.